Livro dos Salmos, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Apenas até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse momento na exposição. Leitura, compreensão da Tua Palavra e que o Senhor me ajude a transmitir qual é o sentido do texto, qual é a mensagem desse texto para os nossos dias, o que nós podemos aprender com ele, como nós podemos aplicar ele, Senhor, na nossa vida diária. Senhor, a minha oração é essa, porque eu sei e conheço as minhas debilidades. Conheço, o Senhor conhece as nossas estruturas e o Senhor sabe que nós somos pó, não passamos do pó dessa terra. E por isso, Senhor, para falar e meditar em assuntos tão elevados quanto estes da palavra do Senhor, nós precisamos inteiramente da ajuda do Teu Espírito. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos socorra nesse momento, que o Senhor nos dê a sua graça e que o Senhor nos ajude a caminhar por este salmo. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Desperta-nos, abre o nosso coração e abre os nossos olhos para contemplarmos a maravilha, as maravilhas da Tua lei. Amém. Irmãos, o livro dos Salmos é o livro mais citado pelo Novo Testamento. Então, de toda a Bíblia, o Novo Testamento, ele cita várias vezes o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é o cumprimento, ele é a revelação, ele dá sentido para o Antigo Testamento. E o livro mais citado no Novo Testamento é, sem sombra de dúvidas, o livro dos Salmos. De maneira que a igreja ela será negligente se ela não gastar tempo meditando e expondo os salmos conforme faz o Novo Testamento, conforme nos ensina o Novo Testamento. E os salmos, eles são um livro, é uma coleção de cânticos, uma coleção de poemas. E os salmos, eles refletem o coração humano, refletem a alma humana em todos os seus estágios, em estágio de alegria, em depressão, em estágio de gozo e satisfação pela vitória, mas também em estado de agonia e tristeza pelas lutas e pelos combates. Os salmos, eles têm doutrina sólida. Os salmos, eles refletem a vida da nação de Israel. Os salmos é um inário. Os salmos, eles são totalmente importantes, foram importantes na vida dos grandes homens do Antigo Testamento e foram companheiros fiéis de Cristo e dos apóstolos também na Nova Aliança. E pensando nisso, então, nós vamos agora ter uma série de exposições nos Salmos, naqueles que são chamados de Salmos de confiança. São 5 ou 6 salmos que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas e que têm o objetivo de trazer confiança para nós, trazer fé, infundir confiança e fé nos nossos corações que estão desmaiando, nos nossos corações que estão trôpegos, nos nossos corações que estão ansiosos, aflitos por conta das circunstâncias da vida. Então esses salmos, eles têm essa intenção de voltar os nossos corações para Deus e tornar os nossos corações firmes. Por isso, o título dessa série é Coração Firme, uma jornada pelos salmos de confiança. E o primeiro salmo que nós vamos então trabalhar é o salmo de número 11, que é esse que nós acabamos de ler, e é um salmo de Davi, é um salmo que foi composto por Davi. Em que ocasião esse salmo foi escrito?
Qual é o pano de fundo? Qual é o contexto em que esse salmo foi escrito por Davi? Irmãos, Davi teve um filho chamado Absalão. Absalão, ele era o terceiro filho de Davi. A Bíblia diz que ele era muito belo. A Bíblia diz que ele era muito formoso, ele era alto, formoso, e ele era muito popular em Jerusalém. Em 2 Samuel, capítulo 13, a Bíblia conta sobre Amnon e Tamar. Amnon, que era o filho mais velho de Davi, ele se apaixonou por Tamar, uma de suas irmãs, uma outra filha de Davi. E Amnon, então, ele engana a sua irmã e ele abusa dela. Amnon comete um ato hediondo, que é o estupro. E Davi, quando fica sabendo sobre isso, ele não toma nenhuma atitude. Ele não toma nenhuma reação. Davi fica inerte. Davi nada faz para punir o filho ou para resolver aquela situação. E essa falta de reação de Davi leva o seu terceiro filho, Absalão, a matar o seu próprio irmão por vingança. Então Absalão mata Amnon por vingança, tentando se vingar dele. E mais tarde, esse sentimento leva Absalão a iniciar uma revolta contra o seu pai. Absalão começa a conquistar as pessoas dentro do reino, começa a conquistar as pessoas em Jerusalém, e ele então aplica um golpe de estado, toma o trono de Davi e toma as esposas do seu pai Davi. O ponto máximo da rebeldia de Absalão foi quando ele arma uma tenda no terraço do palácio e ali, à vista de todos, diante de todos, ele tem relações com as concubinas de Davi diante dos olhos de todo Israel, e toda a cidade contempla Absalão tomando o trono, tomando o poder e tomando até as mulheres do seu pai. A Davi só resta uma coisa, se você ler em 2 Samuel 13 e em diante, especificamente no capítulo 15 de 2 Samuel, você vai ver que Davi só tinha uma alternativa, só restou uma opção para Davi. Que opção foi essa? Qual alternativa restou para Davi? Fugir. Para Davi só restou a fuga de Jerusalém, com toda a corte real, e se esconder do seu próprio filho, sangue do seu sangue. Essa fuga é narrada em 2 Samuel, capítulo 15. E foi nessa ocasião, segundo alguns estudiosos, que Davi compôs este salmo. Foi quando ele fugia, foi quando ele então tentava se esconder do seu próprio filho. E nessa situação crítica, a Bíblia nos conta que várias pessoas vieram aconselhar Davi. Quando ele estava passando por essa grande aflição, por essa grande tribulação, muitas pessoas vieram conversar com ele e dar conselhos para ele. E é assim quando nós enfrentamos tribulações. É assim quando nós enfrentamos dificuldades. As pessoas se compadecem, as pessoas sentem pena de nós e elas então vêm até nós para nos aconselhar. Elas vêm até nós para falar várias coisas. E nessas situações nós ouvimos vários bons conselhos, mas existem alguns conselhos que não são tão bons assim. Tem pessoas que não nos dão bons conselhos. Há pessoas ímpias que nos dão maus conselhos. Há pessoas que, talvez bem intencionadas, mas sem sabedoria, vão nos ensinar coisas erradas e nos estimular a fazer coisas erradas. E foi isso que aconteceu com Davi. Veja o versículo 1 novamente. Vamos lá. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Diante da situação que Davi estava vivendo, o conselho das pessoas ao seu redor foi o seguinte: Davi, diga à sua alma que fuja. Davi,
se esconda, fala isso para a sua alma, convença o seu coração, fuja como uma ave, vá para um esconderijo conhecido, corra para alguma fortaleza. O verbo aqui, fuja, ele está no original, ele está no plural, indicando que esses amigos de Davi tinham a intenção de fugir com ele, tinham a intenção de se esconder com ele. Mas aqui o conselho que eles estão dando, veja, Davi fugiu, realmente ele fugiu, ele saiu da corte, mas aqui o que os amigos estão falando para ele não é de uma fuga simplesmente de local, de um local geográfico, de Buritizal, vamos fugir para Igarapava, por exemplo. Não é isso. Os amigos dele estão dizendo, olha só, diga a sua alma, como vocês dizem a minha alma, como vocês dizem ao meu coração. O que essas pessoas, esses amigos de Davi, estavam dizendo para ele é que ele deveria buscar refúgio em outro lugar e esquecer-se de Deus. O que eles estavam dizendo para ele é o seguinte: por que você ainda confia nesse Deus se ele te abandonou? Por que você ainda se mantém fiel a Ele, se tudo ao seu redor é contra você? Se os seus súditos te abandonaram, se o seu filho te odeia, se os seus parentes te perseguem, se tudo está contra você, por que você ainda se mantém fiel? Se mesmo sendo crente, cristão, por que você anda pobre? Por que você anda doente? Por que você anda necessitado? Por que você está triste? E ainda se mantém nesse caminho, se tudo está contra você. Você não percebe que o governo é contra a sua fé, o Estado é contra as suas convicções? Você não vê que as famílias estão falidas? Você não percebe que o cristianismo é ultrapassado? Fuja. Abandone a Deus, deixe a Deus, diga ao seu coração que ele deve procurar salvação em outros deuses, diga ao seu coração que ele deve procurar salvação em outros lugares, atualize a sua fé, desista, divorcie-se, vá atrás do dinheiro, da vingança, do sexo ou da incredulidade, se entregue a essas coisas, porque a fé é coisa do passado, a fé é algo ultrapassado, antigo, velho. Tudo está contra a fé. E aí no versículo 2, eles dão os motivos para Davi, veja. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Irmãos, a ideia no versículo 2 é de que Davi, ele era como uma ave em fuga, e essa ideia que tem no versículo 1, ela se estende para o versículo 2 e até o versículo 3, e a ideia aqui é que Davi estava sendo caçado como uma ave indefesa. Lembra, na nossa infância, quando nós íamos brincar, né, vendia nas lojas, ou até a gente aprendia a fazer aquele estilingue, e a gente saía então, né, os meninos saíam e ficavam acampados, amoitados, esperando uma ave pousar num galho, totalmente indefesa, sem saber o que estava acontecendo, para que ele então esticasse ao máximo aquele estilingue e atirasse contra a ave a pedra para que ela caísse morta no chão. A ideia é exatamente essa. Os ímpios estão aí, à espreita, escondidos, aguardando o seu passo em falso, aguardando o seu erro, para então esticar a corda e atirar contra você a flecha, Davi. Você está cercado, você está indefeso, estão à sua espreita. No Salmo 37, versículo 14, abre lá, Salmo 37, 14. Salmo 37, 14.
Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Vejam, irmãos, aqui nesse salmo, a Bíblia traz essa ideia e ela diz que o ímpio, os maus, os perversos, eles estão com o arco pronto para abater o pobre, para abater o necessitado, para destruir a nossa fé. Quando nós estamos cercados por todos os lados, pelo diabo, pelos nossos inimigos, quando a incompreensão e até o ódio estão dentro do nosso lar, estão dentro da nossa família, estão dentro do nosso ambiente de trabalho, nós nos sentimos perdidos, acuados, indefesos, frágeis, cansados. Qual é o desejo do nosso coração nessas circunstâncias? O nosso desejo é só um. O nosso desejo é fugir. O nosso desejo é se esconder. O nosso coração desfalece e derrete como se fosse cera, porque estamos cercados de todos os lados. O conselho dos amigos de Davi parece ser inspirado no conselho que foi dado a Ló, em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Qual é o conselho dado a Ló? Fuja, saia o mais depressa possível, saia de Sodoma, deixe essa cidade, se esconda. Acontece que eles estavam falando para Davi deixar Deus, deixar a sua fé, esconder-se. Versículo 3, então, é a chave, é o versículo central deste salmo. Veja o que diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos para Davi tinham sido destruídos. Ele tinha perdido a autoridade, o trono tinha sido usurpado, o seu filho estava o odiando, estava contra ele, estava tomando as suas esposas, tudo estava ruindo. A nossa sociedade, ela é constituída em algumas bases, certo? Por exemplo, a família. A família, ela é uma base da sociedade. A igreja é uma base da sociedade. O Estado, o governo é uma base da sociedade. A sociedade funciona quando todas essas coisas funcionam bem. Só que no caso de Davi, ouça isso com bastante atenção, tudo isso estava desmoronando. A família desmoronou, o governo caiu e agora ele não tinha mais acesso ao templo. As bases se foram, os fundamentos se perderam. E aí esses amigos estão dizendo para Davi: Davi, se forem destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? E aí eu pergunto para você, cristão, o que nós vamos fazer num tempo em que a família está se desfragmentando, caindo aos pedaços, divórcios subindo em seu número como nunca, casamento de pessoas do mesmo sexo florescendo e sendo autorizado e totalmente encorajado pelas autoridades, filhos sendo tirados da companhia e da autoridade dos seus pais, pais sendo encorajados a pensar que filhos são um fardo, um problema, famílias divididas, um Estado que se agiganta, nos consome através dos impostos, tira a nossa liberdade. E quando nós olhamos para o cenário religioso e contemplamos as igrejas, o que nós enxergamos? Depravação, queda, perda. E aí eu te pergunto, qual é o sentimento que invade o seu coração quando você vê isso? Você não se sente impotente? Você não se sente assim como Davi diz aqui, que pode fazer o justo? O que eu posso fazer?
Como que eu vou me defender? Como que eu vou defender a minha família? Como que eu vou manter a minha fé? Como que eu vou me manter íntegro? Será que ainda vale a pena ser fiel? Será que ainda vale a pena assumir o custo de defender os valores e a fé cristã? Será que eu ainda devo continuar caminhando com Deus? Ou eu deveria me esconder? Ou eu deveria esconder os meus valores? Ou eu deveria esconder a minha fé? Ou então eu deveria mudar, dizer à minha alma, fuja e se esconda, porque os fundamentos se abalaram, tudo caiu. Alguns chegam a dizer, vamos sair, vamos comprar propriedades nas montanhas, nos vales, vamos nos retirar e nos esconder completamente, porque os fundamentos se abalaram. O que pode fazer o justo? Então, irmãos, esse salmo é voltado para pessoas que estão enfrentando graves dilemas na sua família, no seu trabalho, na igreja. Estão enfrentando graves crises e elas perderam as referências. E parece que os fundamentos, tudo aquilo que ela conhecia e acreditava se derreteu. E ela está completamente insegura, perdida, cansada e tentada a abandonar a fé. Tentada a abandonar o seu posto. Tentada a abandonar o Senhor. Abandone a Deus, é isso que nós ouvimos. Abandone, por que ser fiel? Para que isso? Você não sabe que as coisas mudaram, Deus não é assim não. Para com isso, com essa severidade, com essa fidelidade, com essa tolice. Deixa de ser, me fugiram as palavras, mas deixa de ser tão fanático. Abandone, deixe a oração, para que orar? Essa sugestão a gente ouve de Satanás no nosso coração. Para que orar? Para que ser fiel? Abandone a piedade. Fuja para o pecado. Olha como os pecadores vivem. Eles fazem tudo o que eles querem e nada de mal lhes acontece. Aqui, o Salmo dá a entender que essa sugestão pode ter vindo dos próprios inimigos de Davi. Porque ele tinha um conselheiro chamado Aitofel, que aconselhava tanto ele quanto Absalão. E parece ser um conselho aparentemente bom, mas no final tinha o desejo de enganar e derrubar Davi. Perdidos os fundamentos, destruídos, abalados, o que pode fazer o justo? Você é impotente. Não há nada que você possa fazer. Qual é a resposta de Davi? Vamos ver qual é a solução para isso. Veja o versículo 4. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Irmãos, as indagações desesperadas dos amigos ou falsos amigos de Davi agora encontram resposta. Davi tem um coração firme e Davi vai responder a essas pessoas e ele vai dizer os motivos pelos quais ele vai continuar confiando em Deus, pelos quais ele vai continuar firme. E quais são esses motivos? Todos eles estão aqui no versículo 4. O primeiro deles, Deus é soberano. Davi diz o seguinte: ouçam, amigos, o Senhor está no seu santo templo. Eu não tenho acesso ao templo, eu estou fugindo de Jerusalém, mas quando eu olho para aquela colina e eu vejo o templo, eu sei que o Senhor está lá, no seu santo
templo. E não só isso, o Senhor está no seu trono. Irmãos, mesmo que todos os valores sejam invertidos, mesmo que tudo seja destruído, mesmo que a sociedade derreta, mesmo que a igreja se desmanche, a igreja visível se desmanche diante dos nossos olhos, mesmo que a justiça esteja tropeçando pelas praças, caindo pelas esquinas, até mesmo os nossos amigos e familiares estejam contra nós, Deus está no seu santo templo. Ninguém tirou ele do seu trono. Davi foi tirado do trono. Deus, não. Ele permanece lá, reinando, soberano, acima de tudo e de todos. O Senhor reina com seu cetro. Em segundo lugar, qual é a outra lição? Qual é a outra resposta de Davi? Ainda no versículo 4, leia de novo. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos. A segunda resposta de Davi é que ele não só está no trono, porque ele poderia estar no trono, mas estar cochilando. Ele poderia estar no trono, mas ocupado com outros assuntos. Ele poderia estar no trono, mas desinteressado no que está acontecendo aqui na terra. Davi diz que não, ele está no seu trono e os seus olhos estão atentos, vigiando, vigilante. Os olhos do Senhor estão vigiando a cada um dos filhos dos homens. As suas pálpebras estão abertas, os seus olhos não estão cansados. Ele fará justiça, ele lança o seu olhar penetrante sobre todos. Sejam justos, sejam maus. É isso que traz conforto para o coração de Davi. Ele está fugindo, ele está indo embora, porém ele sabe que ele pode continuar confiando no Senhor, porque o mesmo Deus que está olhando para ele em fuga como uma ave, o mesmo Deus que está olhando para Davi, perdendo todas as referências e todas as coisas, esse Deus está com os olhos postos em Davi para dar sustento para ele, para dar conforto para ele, para trazer consolação, para caminhar lado a lado com Davi. Mas esses olhos, Ademar, também estão postos sobre Absalão. O mesmo Deus que governa sobre Davi, governa sobre Absalão. E o Senhor está atento, observando, o seu olhar penetrante vê cada uma das nossas atitudes. O que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,10? Que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele está com seus olhos abertos, atento, vigilante. E em terceiro lugar, ainda no versículo 4, não, agora no versículo 5, ele diz o seguinte: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Primeiro, por que confiar em Deus? Porque ele é soberano, está no seu trono. Segundo, por que confiar em Deus? Porque ele está atento, os seus olhos estão vendo. Em terceiro lugar, ele não só está vendo, Leusa, ele não só está vendo, Elvis, porque ele poderia ver e permanecer impassível. Ele poderia ver e não fazer absolutamente nada. Mas a Bíblia nos diz que Deus é justo. Então, se ele vê, ele julgará. É isso que o versículo 5 diz. Deus julga as ações. Deus julga os homens. Irmãos, Deus coloca as nossas ações à prova. Deus prova os nossos corações. Ele prova as nossas intenções. Essa linguagem aqui traz a ideia de um metal que é levado ao fogo. Quem conhece como que funciona o processo de depuração de um metal? Para se fazer, por exemplo, uma joia, para se fazer uma aliança de ouro, se pega o ouro bruto,
na natureza, e ele vem cheio de impurezas, ele vem cheio de contaminações, tem outros metais ali nele. Então o ouro precisa de ser levado ao fogo. E esse é um processo que é utilizado, inclusive, para atestar se aquele metal é realmente ouro ou não. Por quê? Porque o ouro ele tem uma temperatura em que ele derrete. Só que se você leva, por exemplo, uma peça que se diz ser de ouro, naquela temperatura, e ela derrete antes, numa temperatura muito mais baixa, por exemplo, aquilo é ouro ou não? Não, porque derreteu numa temperatura diferente. Então a ideia aqui é de que todos os homens serão provados, testados, levados ao fogo, julgados por Deus. Olha o que diz Jeremias 17:10. Abram lá, Jeremias 17:10. Segura Salmos 11. Versículo 10. Diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, Deus é soberano, Ele está no seu trono. Deus está atento e Ele julga. Ele julgará. Nós devemos notar aqui então, coração cansado, coração triste, coração oprimido, irmão e irmã de lutas, que está vendo todos os fundamentos se abalarem. A nossa esperança não deve estar nessa terra. A nossa esperança, a esperança do salmista, não está na terra. A expectativa dele não é que Deus simplesmente vai resolver o seu problema e vai colocar ele de volta no trono. Vocês percebem que ele está olhando para o futuro? Vocês percebem que o salmista está olhando lá para o fim dos tempos? Conseguem notar isso? A esperança do salmista, ela é escatológica. O que é isso? Escatológico. Escatom é uma palavra que vem do grego. Escatom significa fim, final. É o final de todas as coisas. A esperança do salmista é pelo dia do Senhor. E isso é uma esperança muito constante nos Salmos e em todo o Israel, em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A esperança de Davi, irmãos, ele está seguro, ele está confiante, ele permanece, ele não arreda o pé, ele não se abala, porque ele está esperando, não por uma vitória aqui e agora. Ele não está esperando apenas pela solução dos seus problemas, mas como ele sabe que Deus é soberano, ele está esperando pelo dia do Senhor, porque ele sabe que não é o grande problema dele, não é a revolta de Absalão. Ele sabe que ele vive em um mundo em que quando um problema é resolvido, outro vem. Quando uma situação é tirada da nossa frente, outro obstáculo surge. Satanás continua nos tentando. Esse mundo é caído. Nós estamos em um contexto em que o mundo está cada vez mais apodrecendo e as coisas estão abaladas. Então, se a esperança dele for colocada na cura da doença, na solução do problema financeiro, ou então na devolução da sua autoridade, ou na salvação temporal das coisas e dos problemas aqui, ele sabe que ele vai se frustrar, porque quando esses problemas forem resolvidos, outros virão. Então o salmista confia, por quê? Porque ele está olhando para frente. Ele está olhando para o dia do Senhor. Que dia é esse? Que dia é esse? O dia do Senhor. Esse é um dia marcado por Deus, cuja data nós não conhecemos, mas é um dia marcado para o acerto de contas. É um dia marcado para que a justiça seja restabelecida.
É um dia marcado para que os ímpios sejam finalmente punidos, os justos sejam finalmente salvos e todas as coisas sejam consertadas, tudo seja restaurado de forma plena. E é nisso que o salmista coloca a sua confiança, meus irmãos, numa esperança futura. Como salmista, o nosso coração não estará firme se nós seguirmos os conselhos dos ímpios. O nosso coração não estará firme se nós colocarmos a nossa confiança nas coisas daqui. O nosso coração não estará firme se nós nos basearmos pelo noticiário, pelos jornais, pelos laudos, pelas sentenças, pelas decisões que são proferidas aqui. O nosso coração não estará firme se confiarmos na nossa força, no nosso dinheiro, no governo, nos poderes, na nossa saúde ou na nossa inteligência. Nós iremos nos perder assim. Ainda que todos os fundamentos se abalem, nós temos que ter a nossa esperança fixa no céu. A nossa esperança fixa nessa promessa celestial. Devemos aguardar com expectativa o dia do Senhor. O profeta Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, ele fala sobre o dia do Senhor. E ele diz que arde como uma fornalha. E está vindo. E naquele dia, no dia do Senhor, escuta isso, coração cansado. Naquele dia, vocês justos sairão e saltarão pelos campos como um bezerro solto do curral. Já viu um bezerrinho quando sai do curral? Como que ele corre em círculos e ele salta de alegria e satisfação. O dia do Senhor para os justos será assim. E é isso que deve trazer firmeza para o nosso coração. Irmãos, a Bíblia diz em Colossenses, aliás, em todo o Novo Testamento, mas há um texto em específico, que é dito que, por meio do sangue de Cristo, pela cruz, Ele reconciliou com Deus todas as coisas. E é por esse dia que o nosso coração tem que estar ansioso. Ai de mim, ai de você, porque o nosso coração todos os dias acorda ansioso e pulsando pelas coisas dessa vida, quando tem algo muito melhor preparado para nós. Quando tem um verdadeiro tesouro colocado diante dos nossos olhos. Mas são todos os que vão receber esse tesouro? São todos os que vão entrar nesse descanso? Como que Deus vai julgar? Como será o julgamento de Deus? Absalão vai receber a mesma recompensa que Davi? Jamais. Veja o versículo 5 novamente do Salmo 11. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Deus julgará tanto os justos quanto os ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? Qual é a recompensa dos perversos? Qual é a recompensa dos maus? A recompensa desses é essa: Deus julgará os ímpios de forma rigorosa. Ele abomina os que amam a violência. O Senhor detesta os que têm prazer no pecado, os que se alegram na maldade, os que se alegram na perversidade. Estes o Senhor mesmo exterminará. Estes o Senhor mesmo destruirá, fazendo chover brasa de fogo e enxofre. Parece que o salmista aqui realmente tem em mente Sodoma, não é verdade? E enquanto os amigos dele diziam: olha, faça como Ló e fuja dessa cidade, enquanto sugeria-se para ele que ele abandonasse a Deus, o salmista tinha apenas uma certeza:
fogo e enxofre choveriam do céu e consumiriam os inimigos de Deus. Fogo e enxofre. O versículo diz que um vento muito quente vai arrebatar os ímpios. Eu leio isso aqui, eu só consigo pensar no air fryer. Um vento muito quente, altas temperaturas, arrebatando os ímpios, como num redemoinho, levando embora os ímpios. Um vento muito quente. E é por isso que o salmista não tem planos, Thaís. Ele não tem planos de abandonar a Deus, porque ele sabe o que está reservado para os maus, ele sabe o que está reservado para os perversos. Ainda que todos os fundamentos se abalem, ficar aos pés de Deus ainda é o lugar mais seguro. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro. Agostinho disse o seguinte: Senhor, é duro te seguir, é duro te seguir, não é fácil. Jesus diz: tome a sua cruz e me siga. Mas o mesmo Jesus diz: não há nenhum que tenha deixado pai, mãe, filhos, família, deixado todas as coisas, que não receba ainda nessa vida muitos irmãos, pais, mães e herança. Permanecer aos pés de Deus, firmes e confiantes, ainda é o melhor caminho, porque Ele julgará os nossos inimigos. E para os justos, e para aqueles que estão vendo todas as coisas serem destruídas diante dos seus olhos. Versículo 7. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Que salmo lindo. Que conclusão maravilhosa. E aí a gente volta lá no versículo 1. Vamos ler novamente o versículo 1. A primeira frase do versículo 1. O que ele diz? No Senhor me refugio. Como que ele termina? Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Ele começa o salmo pela conclusão: eu vou me refugiar no Senhor. Eu vou me manter firme no Senhor. Apesar de ter ouvido vários conselhos para abandoná-lo, eu me manterei de pé. Por quê? Por que, Davi? Por que, cristão? Porque o Senhor ama a justiça. E os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, tem várias implicações aqui. Primeira, Deus ama a justiça. Mas o sentido do texto é que Ele não somente ama a justiça em si, mas Deus ama os justos. Cristãos, você que foi salvo, justificado, que passou da morte para a vida, você é objeto do amor de Deus. Deus fixou o seu amor em você, fixou os seus afetos em você. Você é o objeto da alegria, do deleite, do prazer de Deus. Você é aquele que, quando Ele olha, Ele diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque quando Ele olha para você, Ele vê a justiça do Filho de Deus como uma capa repousando sobre os seus ombros. Deus ama os justos, aqueles que foram justificados por Ele, que foram amados desde a eternidade, predestinados para a glória, são amados por Deus. Deus ama os justos. Irmãos, como filhos amados, nós temos a certeza de que Ele vai nos trazer grande livramento. Que dia? Não sei. O dia do Senhor não tem data marcada. Nem mesmo o Filho sabe. Nem mesmo o Filho revelou essa data a nós. Mas há uma certeza. Porque Ele ressuscitou. E porque nós estamos vendo todos os sinais se cumprindo. Então nós temos a certeza de que Ele virá para nos buscar. Quando Ele restaurar todas as coisas, Ele nos levará para a sua presença. Os retos lhe contemplarão a face. Mas como que nós podemos ver a face de Deus? Deus tem um rosto, Caleb? Deus tem um rosto? Deus não é espírito?
Então, como nós podemos contemplar a face de Deus? Como nós podemos estar na presença dele? Irmãos, vamos abrir, vai, João capítulo 14. Eu só ia citar, mas não dá. João 14, versículo 1, diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Agora versículo 8, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Os retos lhe contemplarão a face. O salmista tinha a esperança de contemplar a face de Deus. Quem que o salmista esperava? Em quem o salmista estava colocando a sua confiança? Não é outro, senão Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Ele, nós contemplamos o Pai. Nele, a imagem perfeita de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significa que o salmista vivia pela fé. Ele não vivia pela vista. Ele não vivia pelas circunstâncias. Ele não se baseava nas decisões que Absalão tomava. Em assunto de fé, ele estava aguardando na promessa, ele estava confiando no libertador, naquele que viria, naquele que se assentaria no trono de Davi e teria um reino que jamais terminaria, que jamais passaria. Este é o Senhor. Pela fé, o salmista aguardava o dia em que contemplaria a face de Deus. Porém, nós sabemos que nós só podemos contemplar a face de Deus olhando para o Filho. Olhe para o Filho de Deus, contemple Ele. Hoje Ele não está presente corporeamente no nosso meio, mas Ele fala através de nós pela sua palavra. Olhe para os olhos do Messias, contemple Ele, pegue nas vestes dEle, leve a Ele as suas ansiedades, deposite aos pés dEle as suas preocupações. Os retos lhe contemplarão a face, e é nisso que está a nossa confiança, o nosso deleite e a nossa esperança. Diante disso, para onde nós vamos fugir? Onde nós vamos nos esconder? Senhor, para onde iremos? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Irmãos, o refúgio ainda é o Senhor, o nosso amado, a nossa rocha, segurança eterna. Rocha eterna, meu Jesus. Que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Quais são as conclusões? O que Davi aprendeu e nos ensina nesse salmo? Primeiro, irmãos, às vezes os poderes do mal parecem triunfar. Às vezes os poderes do mal, a injustiça, a perversidade parece destruir tudo. E faz desaparecer até os fundamentos. Aquelas coisas em que você colocava a sua segurança. Até isso se dissolve. Até isso é destruído. A nossa família, o Estado, a igreja, parece que tudo se desmancha. Porque os poderes do mal parecem ter triunfado. Nesse momento, nós podemos ser seduzidos, aconselhados, instigados a abandonar o posto de trabalho que Deus nos confiou, a abandonar a nossa fé, abandonar a nossa confissão. Nesses momentos, nós somos tentados. Mas se a nossa confiança e a nossa esperança está em Deus e seu Cristo,
Meus irmãos, ainda que o inimigo destrua todos os fundamentos, nós podemos permanecer de pé. Não seremos destruídos. Não importa o que aconteça, Deus está no seu trono. E aí, estudando isso, eu me lembrei daquela canção, que eu não sei se é antiga, se é nova, mas eu até coloquei no grupo essa semana, que fala o seguinte: o Coliseu não parou a igreja, Roma não parou a igreja, os leões não conseguiram parar a igreja. Por quê? Porque o nosso firme fundamento não são essas coisas visíveis e passageiras. Nós estamos fundamentados na fé, no Cristo e na sua cruz. Se você estiver firme nisso, ainda que tudo seja destruído, você poderá permanecer de pé. Você permanecerá, aliás. Onde é que está o seu coração? Quais são os conselhos que você tem dado ouvidos? Tem fugido como um pardal acuado? Se esquecido de Deus, abandonado Ele e se refugiado nos antidepressivos, se refugiado nas notícias, se refugiado nos amigos, se refugiado nas crenças humanas, nas filosofias, nos diagnósticos, nas sentenças, nas previsões dos gurus da mídia. Onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua confiança? Agora eu queria te dar um exemplo, que não é o meu. Cristo, na sua missão, ele sofreu constantes ameaças de morte. Sabe quem abandonou Jesus, Jennifer? O Senhor foi abandonado pelos seus familiares, seus irmãos de sangue. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. O governo estava contra ele. Os religiosos estavam contra ele. Todos estavam tramando a sua morte. Todos os fundamentos tinham se abalado para o nosso Senhor. Tudo tinha sido destruído diante dele. Todos decepcionaram Jesus. Todos abandonaram Jesus. Ele, porém, não abandonou a sua missão. Ele, porém, não abandonou o posto. A fé do Senhor era indestrutível e ele estava crendo na promessa que Deus destruiria os seus inimigos. Que a promessa que Deus fez para ele, que eles se assentaram colocados debaixo ou sob os cabelos dos seus pés, debaixo dos seus pés. Cristo confiava nessa promessa e a fé dele era indestrutível. Ele cria que Deus o justificaria, ele cria que Deus o sustentaria e ele cumpriu a sua missão. E ele então conquistou eu e você, cristão, para Deus. Ele não arredou o pé, ele não deu um passo para trás por causa da sua fé. E assim, para nós, ele não é apenas um exemplo, mas ele teve a fé e a firme confiança que agora nós estamos fracassando em ter. Por que cristãos tão ansiosos? Por que cristãos tão desanimados? Por que cristãos tão trôpegos? Por que cultos e reuniões de oração tão vazias, como se nós não acreditássemos no poder dessas coisas? Porque nós estamos fracassando em ter a fé que Cristo teve para nós e deixou para nós como um exemplo, mas ele mesmo cumpriu. Ele cumpriu a sua missão. Irmãos, se somos amados por Deus, ouça bem isso. Se você é justo, e se você vai contemplar a face dele, não é por sua causa, não é porque você é bom, não é porque você é firme, mas é porque Cristo não arredou o pé. É porque ele é ameaçado, moído, trilhado nos dentes dos leões, ele permaneceu. E se nós somos amados, é por causa dele. E sabe por que isso é tão bom? Talvez você ouça isso e você pensa, nossa, então quer dizer que Deus me ama por causa de outro? Por causa do filho dele? É por causa disso que ele me ama? E talvez você possa se sentir meio triste. Não fique triste não. Porque se ele amasse você por quem você é, o que aconteceria no dia em que você o abandonasse?
O que aconteceria todas as manhãs quando o seu coração acorda palpitando pelas ansiedades e preocupações? O que seria todas as vezes em que você pensou em desistir e Ele conhecendo o seu coração? Mas como Ele te ama por causa do Filho, ainda que o justo tropece 7 vezes, Ele se levantará e o Senhor continuará nos amando por causa do Filho. Ele não te ama mais no dia que você acerta. Ouça isso. No dia que você acerta, no dia que você guarda o mandamento, no dia que você vive da maneira que Ele espera, Ele não te ama mais. Mas no dia que você tropeça e cai, Ele também não te ama menos. Nem uma vírgula. Porque o amor dele não retrocede. Ele nunca, nunca nos deixa. Se temos fé, é porque Ele a conquistou para nós. Nos alegremos nisso, então. Então você possa dizer como o salmista disse no versículo 1. Eu me refugio no Senhor.